Olá pessoal, meu nome é Murilo Soares e hoje estou aqui na Espanhol Plantas para falar sobre uma famosa orquídea conhecida popularmente como orquídea sapatinho ou orquídea sapatinho de Vênus. Essa orquídea ela não é brasileira, ela é uma orquídea de origem asiática e conhecida botanicamente como Paphiopedilum, tá? O mais interessante é por que ela recebeu um nome de sapatinho. Se vocês observarem bem atentamente ao formato das suas flores, vocês vão perceber que o labelo com formato de bolsa, na sua evolução, foi proposital para facilitar a polinização da planta, onde a planta meio que aprisiona, captura o inseto, e o inseto, ao se debater dentro dessa bolsa aqui, ele acaba polinizando a planta. E essa bolsa que vocês estão vendo, se ela observada de lado, ela realmente lembra muito o formato de um chinelinho ou de um sapatinho. Muito bonita, muito apreciada mundialmente pelos apreciadores de flores ou de orquídeas no geral. E agora, no outono e no inverno, é o pico da floração da maioria dos Paphiopedilums aqui no Brasil. E o mais interessante, esse gênero que vocês estão vendo aqui, Paphiopedilum, ele é nativo das florestas na Ásia, tá? Índia, Indonésia, Tailândia, China, tá? E na América do Sul, nós temos um primo dele muito parecido, conhecido como Phragmipedium, que é maior, mais volumoso, mas também possui esse formato característico nas flores, tá? Mas hoje vamos falar apenas do Paphiopedilum. Paphiopedilum, o primeiro que surgiu no Brasil foi esse Paphiopedilum leanum aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ele é nativo das florestas da Índia e o mais interessante é que ela é uma orquídea que geralmente a gente não vê fixada nas copas das árvores, nos galhos. Ela é uma orquídea que tem um hábito mais terrestre, tá? Ela cresce vegetando no chão das florestas ou até entre rochas, mas ela sempre tem a ocorrência de um pouquinho de matéria orgânica no seu sistema radicular. Tanto que essa orquídea aqui, ela não possui aquele pseudobulbo característico das orquídeas que reserva nutrientes e água para a sobrevivência dela. Essa não, ela só possui uma densa folhagem e um forte sistema radicular, tá? Para desenvolver no chão das florestas, conseguir absorver a umidade, os nutrientes, conseguir desenvolver a sua folhagem e com isso depois produzir as suas hastes florais com essas charmosas flores com um formato de sapatinho ou de bolsinha, tá? São nomes populares. O Paphiopedilum, esse aqui, principalmente o leano, ele é uma orquídea de cultivo muito fácil, não é uma orquídea que podemos chamar de exigente, daquelas chatinhas, né? Ela é uma orquídea relativamente rústica. E o mais interessante é que esse tipo de orquídea, para florescer, ela necessita de uma variação brusca de temperatura do dia para a noite, aliada a um fotoperíodo onde a luminosidade diminui, como ocorre agora durante o outono e inverno, onde a luz solar, a intensidade dela vai diminuindo e somada à queda da temperatura, parece que apertou um botãozinho lá na orquídea, floresce. E aí o Paphiopedilum começa a florescer. Aí vem um problema, o pessoal das regiões norte e nordeste do Brasil, ou até mesmo do centro-oeste, vão ter um pouco de dificuldade de fazer a planta florescer, porque ela precisa de variações bruscas de temperatura durante do dia para a noite. Agora, se você mora em regiões serranas, até no Ceará tem serra, e onde a temperatura dá uma queda, aí vale a pena você arriscar e tentar cultivar o Paphiopedilum, tá bom? E olhem só,
para estimular essa planta a florescer, não basta apenas a variação da temperatura e da luminosidade. Você tem que lembrar de oferecer também outros fatores que contribuem para o sucesso do desenvolvimento dessa planta. Primeiro, essa orquídea que vocês estão vendo aqui, ela não suporta sol pleno, hein? Prestem bem atenção. Ela ama local bem iluminado, um local bem claro no jardim, só que sem a incidência de sol direto, que o sol direto vai acabar queimando e danificando as folhas, tá? Você oferecendo um local bem iluminado, aí vem um outro ponto que nós vamos falar daqui a pouco, que é o substrato, tá? O substrato do Paphiopedilum, vocês podem utilizar um substrato um pouquinho mais denso, mais pesado, não é terra de jardim, hein? Por favor, é um substrato aerado, soltinho, onde as raízes vão ter a presença de um pouquinho de matéria orgânica, que nesse caso aqui é benéfica para o desenvolvimento da planta, tá? A parte de substratos nós vamos falar daqui a pouco, porque eu vou ensinar vocês a recuperar um Paphiopedilum e para isso eu vou dar dicas de substrato para replantar essa orquídea, tá? Nutrição também é muito importante na hora de você ter sucesso no cultivo do seu Paphiopedilum, tá? Hoje em dia no mercado, qualquer garden center, floricultura, nós encontramos adubos específicos para orquídeas, onde vocês podem usar e abusar desses adubos. Nós temos desde uma linha orgânica como esse Bokashi, que é maravilhoso para o Paphiopedilum. O Paphiopedilum gosta muito desse tipo de adubo, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele. E também vocês podem utilizar a linha de adubos foliares, onde a planta vai absorver os nutrientes através das folhas e também se escorrer um pouquinho de produto para as raízes, elas também vão conseguir absorver esses nutrientes. Vocês podem adquirir esses adubos em pó, onde você vai preparar a solução nutritiva na sua casa, tá? Diluindo de acordo com a orientação do fabricante. Isso é muito importante na hora de você adubar as orquídeas de vocês, hein? Respeitem as quantidades determinadas pelo fabricante. Não faça no olhômetro, porque no olhômetro você vai acabar correndo o risco de causar uma queimadura química na sua planta ou às vezes até mesmo não surtindo efeito do produto, porque você não usou a dosagem correta, tá? Além de você encontrar o produto em pó, você já pode comprar ele também já diluído, já na embalagem, já prontinha para uso. Se você tem poucas orquídeas, se você mora num apartamento, por exemplo, tem 4, 5 orquídeas, eu recomendo até você comprar já ele pronto, não tem problema. Agora, se você tem muitas orquídeas no seu jardim, você tem que comprar ele em baldinho ou até mesmo em sacos grandes, porque se ficar comprando só a embalagem assim, você não vai vencer, vai gastar muita grana na aplicação do produto, né? E gerando muito lixo para o meio ambiente, tá? Eu sempre sou fã de comprar o produto e preparar ele em casa, tá? Menos lixo, o planeta agradece, tá bom? Então é isso. Vocês podem utilizar uma linha orgânica e uma linha já pronta, preparada, um adubo sintético criado pela indústria que é muito bom e faz um ótimo efeito para a planta, tá? Aqui nós temos dois tipos de adubo, o de manutenção e o de floração. Enquanto a planta está florescendo, não tem muita necessidade de você adubá-la, tá? Nesse estágio aqui que ela se encontra, praticamente toda a energia dela está voltada para as flores. Assim que a floração terminar, aí sim você pode aplicar um adubo para fazer a sua manutenção e alguns meses antes da floração, como você sabe que o Paphiopedilum floresce agora no outono e no inverno, por exemplo, a adubação para estimular a floração, ela deverá ser feita no mínimo 3 meses antes da floração, no mínimo. Eu prefiro até um pouquinho mais, tá? Onde você vai aplicar o produto e a planta vai ter
tempo de metabolizar, de se preparar para florescer. Agora, por exemplo, nós estamos no pico da florada dele, tá? E eu tenho aqui um Paphiopedilum feinho, que você lembrou que está lá no jardim. Ah, Murilo, eu tenho um Paphiopedilum, vou adubar para ele florescer. Vocês acham que aplicando o adubo agora, em questão de semanas, ele vai florescer? Não, não vai florescer. Esse tratamento que você vai aplicar agora, ele vai surtir efeito na próxima floração e não agora. Por isso que eu falo que vocês que possuem plantas no jardim precisam ter um calendário de adubação, um calendário onde vocês dividem lá de janeiro a dezembro colunas e as linhas vocês colocam lá os tipos de plantas que vocês têm, onde vocês vão assinalar nesse calendário de adubação, por exemplo, que lá em dezembro ou em novembro é época de vocês adubarem o Paphiopedilum. E daí vocês pegam aquele calendário de adubação. Nossa, agora ó, tá na época de eu adubar meu Paphiopedilum. Vou lá adubar, tá? Aí você vai conseguir aplicar o adubo e ele vai ter tempo de agir, fazer o efeito esperado e aí a sua planta responde à adubação com uma floração maravilhosa como essa aqui que vocês estão vendo. Está florida assim por quê? Porque recebeu uma nutrição adequada, uma nutrição com adubos específicos que vão estimular a floração. Outros, durante a fase de desenvolvimento, vão estimular o enraizamento, estimular a produção de folhas, tá? Então é muito importante vocês entenderem essas fases do crescimento da orquídea para poder aplicar corretamente o adubo. Mas lembre-se, o adubo vocês precisam aplicar já com uma certa antecedência para ele fazer efeito na sua planta, tá? Então falamos, olha, da luminosidade, não suporta sol, adora um local bem iluminado, tá? O substrato é um substrato específico para eles que daqui a pouco eu vou ensinar. Nutrição, vocês viram que é importante vocês aplicarem com uma frequência o adubo para estimular uma floração mais intensa. E o cantinho mais úmido do jardim, evitar cantos muito secos, muito com uma baixa umidade do ar, porque ela também prejudica um pouco o desenvolvimento da planta, tá? Às vezes, cantinhos do jardim que você tem os seus vasos, só o ato de você jogar uma água com a mangueira no piso, nem precisa jogar nas plantas também, mas só de jogar no piso, na área do seu jardim, aquela umidade que evapora, ela cria um clima muito benéfico para as plantas de vocês. Essa dica eu estou dando para quem mora em regiões muito secas, que a umidade do ar é muito baixa, tá bom? Então jogue de tempos em tempos, ou até mesmo instale um sistema de irrigação, de nebulização, que sai aquelas partículazinhas de água no ar, melhorando a umidade relativa do ar, melhorando a temperatura, tornando o local mais fresco, e as suas orquídeas vão ficar felizes da vida com aquele ambiente criado por você, tá? Vamos recuperar um Paphiopedilum, tá? Vocês estão vendo aqui um bem bonito, maravilhoso, né? Mas nem sempre o cenário é esse no seu jardim. Quem nunca teve uma planta que ao invés de progredir, de crescer, ficar linda e exuberante, ela começou a regredir, 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 regredir e ficar como essa aqui, ó. Essa que vocês estão vendo, olha só, um dia ela foi assim, ó. O tipo de vaso, olha só, eu só coloquei no cachepô para ficar bonito. Gente, o vaso é o mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó? O vaso é o mesmo. É o mesmo Paphiopedilum, gente. Olhem só. E o que levou a acontecer isso? Várias podem ser as causas, várias, tá? Um erro muito comum que eu vejo acontecer no jardim, sabe qual é? A planta acabou de florescer, tá? Tá lá sem flores. A pessoa pega o vaso e coloca num canto escondido do jardim. E geralmente esses cantinhos escondidos, às vezes algum arbusto, uma trepadeira, alguma outra planta acaba crescendo
demais e acaba abafando, sufocando essa planta. Então essa planta às vezes definhou devido à falta de luminosidade, às vezes devido à falta de uma irrigação correta, falta de adubação, falta de replantio, ataque de alguma praga ou doença. Várias podem ter sido as causas, tá? Mas a mais provável aqui nesse caso, sabe qual foi? Abafamento. Essa planta aqui, o local de onde eu tirei ela estava muito abafada. Outras plantas cresceram em cima dela e ela ficou fraca. Para recuperar, é muito fácil. Nós vamos dar uma sacudida nela. Sabe essas plantas que estão tristes, assim, quietinha? Ela parece assim, ó, que tá dormindo, tá? Ela tá dormindo, dormindo, dormindo. O que que eu vou fazer? Vou dar uma sacudida nela, vou acordar ela. E o que que é essa sacudida? O replantio. Eu vou renovar, eu vou estimular ela novamente a querer viver, tá? E o primeiro passo, nós vamos avaliar como ela está, tá? Aqui, ó, substrato não tá com um sinal legal. Por quê? Eu vou tirar só essa orquídea aqui do lado para vocês visualizarem. As raízes, elas não estão saudáveis. Se vocês repararem, elas estão secas na minha mão, olhem só, tá? Essa planta, ela deveria estar muito bem enraizada, tá? E ela não está. Então isso é um sinal que realmente ela não está bem nesse substrato, tá? Ó, vou tirar esse Paphiopedilum com cuidado. Deixa eu pegar uma tesoura aqui para não puxar e não arrebentar a planta. Eu vou cortar essas folhas mais secas, tá? Cuidado para não retirar. Eu estou tirando somente as folhas secas. As folhas que estão um pouquinho amareladinha, um pouquinho feinha, essas folhas eu deixo, sabe por quê? Elas ainda possuem partes verdes. E todas essas partes verdes ainda estão fazendo a fotossíntese, a produção da comida dela. Então cuidado para não fazer uma limpeza, exagerar nessa limpeza, que vocês vão enfraquecer ainda mais a planta de vocês. Eu só tirei as secas, hein? Tá? Olha só, tirei as secas. Tá? Ó, vou colocar aqui. Olha o que virou. Olha o que virou. Não é à toa que ela estava definhando, né? E agora nós vamos recuperar, deixá-la bonita novamente. Planto num vaso grande como esse novamente? Uma muda pequena dessa? Não, tá? Eu prefiro como uma criança, gente. Eu já coloco numa criança um sapato já número 44, número 42? Não, né? Eu vou aumentando conforme o crescimento de um ser humano, que vai mudando o sapato conforme a sua idade. Nessa orquídea nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos plantá-la num vaso um pouco menor, porque um vaso muito grande às vezes pode reter umidade em excesso e com isso pode apodrecer a sua muda, tá? Tirei a minha muda, vou deixar a minha muda aqui, tá? Deixa eu limpar um pouco aqui a mesa. Agora eu vou pegar substrato de orquídea, tá? Estão vendo aqui, ó, substrato de orquídea. Esse substrato de orquídea, agora vem o segredinho do Paphiopedilum, tá? Eu vou pegar um pouco de brita de construção. Gente, essa receita eu sempre fiz com os meus Paphiopedilum. Eu já tive coleção de Paphiopedilum e de Phragmipedium, tá? Então essa receitinha que eu estou ensinando aqui, eu sempre fiz com os meus. Peguei brita, coloquei no fundo do vaso, tá? Fiz uma camadazinha de drenagem. E agora, com o substrato de orquídea que vocês estão vendo aqui, ó, eu vou colocar aqui na mesa uma parte de substrato de orquídea e uma parte de brita, de pedra de construção, tá? Brita, não vão me usar aquelas pedrinhas brancas de origem calcária, que elas alteram o pH do solo, hein? Estou falando brita mesmo, brita de construção, tá? Pedra de rio também pode ser, pedrinha miudinha, qualquer material que não vá soltar partículas químicas que podem alterar o pH do solo, tá? Ó, fiz essa misturinha, coloquei
no meu vaso, tá? E antes de plantar o meu Paphiopedilum, vocês já achavam que eu ia plantar direto, né? Não, eu vou fazer um negócio muito interessante, que é o seguinte, ó. Vou pegar água, tá? Vou pegar um produto. Hoje em dia é fácil de encontrar enraizadores à venda em qualquer garden center e floricultura, tá? Eu vou pegar 5 ml do produto. Eu tenho uma marquinha aqui que eu fiz aqui que eu sei que é 5, tá? Vou colocar na água. Enraizador, tá? Existem várias marcas, tá? Ó, enraizador. E agora, toda planta que vocês replantarem, qualquer planta, não precisa ser só orquídeas, cactos, suculentas, folhagens, orquídea, bromélia, qualquer tipo de planta, sempre que você replantar, se você deixá-la de molho nessa solução aqui com enraizador, pelo menos durante 5 minutos, de 5 a 10 minutos, tá? Podem deixá-la de molho, não tem problema de molhar as folhas, tá? Eu respeitei a quantidade recomendada pelo fabricante, tá bom? Então eu não corro risco de queimar, tá? Deixei a minha planta de molho durante 5 minutos, no mínimo. Passou 5 minutos onde a orquídea ficou nessa solução com o enraizador, agora nós vamos plantar, tá? Só para lembrar vocês, essa solução de água com enraizador, não joguem fora. Vocês podem pegar e regar as suas plantas no jardim com ela, só não pode armazenar, tá bom? Vocês podem regar as suas plantas que vai estimular o enraizamento das suas folhagens ou plantas no geral, tá? É bem interessante. Reaproveitem o produto porque ele continua fazendo efeito, tá? Peguei a orquídea, olhem só, e agora eu vou plantá-la. Vou pegá-la, vou acomodá-la de maneira que eu não deixe a planta muito enterrada, tá? As folhas precisam ficar para fora da terra. E agora eu venho com paciência, eu venho encaixando aqui o meu novo substrato. Como ele tem pedrinhas, as pedrinhas ajudam a fazer peso e evitam que a planta tombe, tá? Que fique solta. Essa planta muito solta dificulta o enraizamento, tá? Então sempre qualquer planta que ela fique firme, isso facilita o enraizamento porque as raízes não são rompidas se acontecer algum movimento com a planta, tá bom? Ó, plantei, dei uma batidinha, verifiquei se tá tudo bem firme e pronto, ó, tá firme. Deixa eu só limpar a minha mesa aqui. Pronto, o meu Paphiopedilum está replantado. Vou só jogar uma aguinha aqui nele para lavar um pouco as folhas. Isso aqui é a água, tá? Pronto. Replantei ele. E agora vem uma outra dica, tá? Após um mês desse replantio, você até pode colocar agora, mas agora não é um momento de adubar a sua planta, porque as raízes estão em formação. A única adubação, nesse caso, que vai fazer efeito na planta seria uma adubação foliar, com um adubo que vá entrar na planta através das folhas. Aí sim ela vai funcionar, tá bom? Agora, uma adubação orgânica, eu só recomendo vocês aplicarem como o bocashi, por exemplo, após de 30 a 60 dias depois que as raízes se desenvolveram, porque sem raiz a planta não consegue absorver os nutrientes liberados pelo adubo orgânico, como nesse caso o bocashi, tá? Então, após 30 ou 60 dias, você pega uma colherzinha de café desse adubo bocashi, que é maravilhoso, tá? E você coloca aqui no entorno do seu vaso, tá? Olhem só. Coloquei bocashi. Depois eu venho com a água
com um borrifador ou com um próprio regador, mas de leve só, para forçar a entrada desse adubo, ele não ficar superficial na superfície do vaso, tá? Ele entrou no meu substrato e pronto, ó. O meu Paphiopedilum está replantado e agora adubado. Agora é só ter paciência, esperar ele se desenvolver, se recuperar e provavelmente ano que vem ele vai voltar a florescer. Não esquecendo de deixá-lo em um local bem iluminado, só que sem a incidência de sol direto. Umidade moderada, começou a secar, você molha. Tá? Qual a frequência da rega? Depende da região onde você mora no Brasil. Se o seu clima é mais úmido, você diminui a frequência da rega. Se o seu clima é um pouco mais seco, você aumenta a frequência da rega. Geralmente dia sim e dia não, tá bom? Tudo depende da região onde você mora. E a durabilidade das flores, olhem só, um Paphiopedilum pode às vezes durar até mais de 30 dias. Se você adquirir ele recém-aberto, no mínimo 30 dias você vai curtir uma planta florida na sua casa. E não esqueça, hein? Na hora de molhar a sua orquídea, evite molhar as flores. Você molhando as flores, você também diminui a durabilidade delas, tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado da orquídea sapatinho, conhecida também como Paphiopedilum.